livro de Judas, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Nós vamos saltear alguns versículos aqui. Diz assim a palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Versículo 11, diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Versículo 24 e o 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, imaculados, jubilosos, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória e majestade, o domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Deus Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, da Tua santidade aqui para entregar, e já estamos entregando o nosso culto, a nossa adoração, e neste momento, Senhor, a Tua palavra será falada, será ministrada. Pedimos que, ó Deus querido, os nossos corações estejam abertos para receber o Teu conselho, ó Pai Celestial, e que possamos ser movidos pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo aqui nesta noite, Senhor, e possamos ser transformados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Tomai assentos. Deus seja louvado nessa noite. Em um dia desses, nas orações, quando conversamos com Deus, Deus falou fortemente ao meu coração algumas palavras, porque a oração, ela não é, na verdade, somente um monólogo, algo que você só fala e Deus escuta, e depois Ele vai resolver tudo. A oração também existe um momento onde você pode e deve ser sensível à voz do Espírito Santo, que fala ao teu coração, que te conduz e que te orienta pelo caminho que você deve andar. E num dia desses, na oração, na busca a Deus, eu pude dispor o meu coração, como de outras vezes também, a ouvir Deus falar. E Ele colocou uma palavra no meu coração, e eu fiquei com aquela palavra algumas semanas, meditando nela. E enquanto Deus conversava comigo e orientava na oração, naquele silêncio que você faz e espera Deus conversar com você, a palavra, ela é muito simples, era uma palavra só, que expressa um sentimento, e um sentimento que muitas vezes ele vem do nosso adversário. E Deus falou muito forte comigo, a palavra insatisfeito, insatisfação. E eu questionei a Deus em alguns detalhes,
E essa semana eu fui fazer uma leitura bíblica e eu levei um choque espiritual. Eu não consegui ler a palavra. E então eu fui para a oração. E pedi para que Deus falasse. Eu não consegui ler, irmão. Eu lia, mas não entendia aquilo que eu estava lendo. É como se eu pegasse pela primeira vez aquela palavra e eu nunca houvesse lido. E já ministrei sobre aquela palavra, já falei tantas outras coisas, e aquilo perturbou a minha alma. E eu fui para a oração, pedindo uma direção de Deus, e depois voltei a ler de novo, e eu me senti aliviado. E eu entendi que existe uma batalha que nós não vemos, que nós muitas vezes deixamos nos levar pela batalha e ser vencido por ela. E eu me lembrei deste livro sagrado de Judas, quando este apóstolo, ele escreve, ali pelos meados de 60 da nossa era, aproximadamente, ele vai com certeza, através do seu escrito, proteger a igreja. E é interessante dizer que, no que nós lemos aqui, ele se intitula, o próprio Judas, ele se intitula como servo de Jesus, irmão de Tiago. E nós sabemos, através da história e da Bíblia, que esse Judas era irmão do Senhor Jesus. Então ele vai proteger a igreja com algumas coisas. E a intenção dele era escrever, naquela época, a respeito da salvação, a respeito de algo comum entre os irmãos, entre a igreja, porque todos em Cristo somos salvos. Todos que estão em Cristo somos salvos. E parece que vejo agora ele escrevendo e talvez perturbado também com as situações e com as coisas que estavam acontecendo no meio da própria congregação em que ele observava. Ele então deixou de escrever a respeito da salvação, e diz aqui a palavra: eu tive necessidade de exortar-vos, ou seja, animar vocês, encorajar vocês, dar um ânimo em vocês, para que vocês venham batalhar pela fé, por aquilo que vocês já aprenderam, por aquilo que vocês já acreditaram, aleluia, para que em tempo nenhum vocês venham se desviar. Porque ele entendeu que naquele tempo começou a surgir muitos falsos profetas, muitas pessoas que vinham com palavras que até poderiam ser acreditadas, porque palavras que convenciam, mas desviavam o ouvido deles da verdade. E nesse tempo, então, ele começa a escrever sobre a fé. E Deus tem falado tão grandemente aqui nessa noite, que foi falado sobre fé para curar, né? Fé em milagres, agora fé sobre a salvação. E eu sei que Deus está preparando uma igreja que vai se encontrar com Ele naquele dia. Então, todas as palavras que foram faladas, os irmãos que aqui assumiram a tribuna, foram instrumentos de Deus para a nossa vida, aleluia, para que nós possamos firmar cada vez mais aquilo que acreditamos. Quantos acreditam em milagre aqui? Amém? Quantos acreditam na salvação em Cristo Jesus? Amém? Jesus é quem salva, Jesus é quem nos traz a salvação. Então eu fiz aqui algumas leituras, não li todos os versículos, ainda que a carta é pequena. São 25 versículos, mas uma carta de um teor tão profundo, que ele vai aqui então
trazer aqui uma analogia entre algumas situações e trazer então, aleluia, a analogia que os falsos profetas estão tentando inserir no meio da igreja. E é tão interessante que naquele tempo, os falsos profetas, os falsos ensinadores, aqueles que tentavam desvirtuar a fé dos crentes, estavam mesmo no seio da igreja. Eram doutores, eram tidos como filósofos, pessoas de renome. E Judas é um desses que agora vai escrever para refutar esta situação. E eu fiz questão de ler um versículo separado aqui, mas que está dentro desse contexto igualmente, que é o versículo 11. E você percebeu isso, com certeza, quando diz assim: ai deles, um ponto de exclamação. Por quê? Por que ai deles? Porque o julgamento já está feito, já estão condenados, isso já no futuro, ai deles. E diz, ele faz aqui um paralelo, uma analogia, porque entraram pelo caminho de Caim. A palavra continua, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Talvez você esteja perguntando, o que tem a ver a minha primeira fala aqui na minha experiência com Deus na oração, sobre insatisfeito ou insatisfação? Mas quando eu li esta palavra, o Espírito Santo logo trouxe ao meu coração, desses 3 personagens, que são do Antigo Testamento, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre eles. O Espírito Santo diz, esses são o exemplo de insatisfeitos do lugar em que eles estavam. Eles estavam, na verdade, insatisfeitos das suas posições, e que Deus havia colocado eles numa posição muito boa, uma posição de salvo. Só que o Espírito Santo de Deus, ele me colocou a palavra no coração e disse, esses são exemplos de pessoas que ficaram insatisfeitas com o lugar onde estão, com o lugar onde está. Talvez a posição, talvez o lugar, mas nós vamos ver aqui no exemplo de cada um deles, que eles se voltaram contra aquilo que era verdadeiro. E a palavra de Deus, ela é verdadeira e sincera, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim foi movido pela inveja. Caim foi movido no momento que era para adorar, ele foi movido pela inveja, por causa que seu irmão Abel, ele então entregou a Deus uma adoração, um sacrifício de sangue, e Deus assim o recebeu. E quando Deus não recebe o sacrifício de Caim, ele então é movido no coração por uma insatisfação do lugar aonde ele está, onde ele se encontra. E esta posição aonde ele estava era realmente a presença de Deus. Ele podia muito bem mudar, aleluia, a sua atitude concernente ao que ele estava fazendo, mas ele não mudou. Deixou que Satanás entrasse no coração e fizesse com que essa insatisfação gerasse então, aleluia, uma morte, algo que ele viesse vingativamente contra o seu irmão Abel. E Deus me tocou profundamente nesses personagens quando eu estava lendo esta epístola. E quando nós vemos, eu não vou falar e relatar
detalhadamente cada um deles aqui, mas só para você entender. Ele podia muito bem, perfeitamente, mudar sua atitude e continuar na sua posição, continuar no seu lugar. Mas a seta de insatisfação que veio ao seu coração fez com que ele se movesse do lugar e do projeto de Deus. Esta palavra, irmão, é uma palavra de exortação, para animar você e você entender o que Deus tem para nós aqui nessa noite. O verso 11 ainda continua, depois da vírgula aqui na minha Bíblia, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Aqui, o escritor Judas, o apóstolo Judas, está falando exatamente daqueles falsos profetas, falsos ensinadores, falsos irmãos que se intrometiam nos banquetes, que se intrometiam, isso a Bíblia vai falar, no momento da mesa, no momento da comunhão, pessoas que estavam no meio. E quando se fala em Balaão, nós já vamos lembrar da passagem dele. Balaão era um homem que, com certeza direcionado por Deus, porque Deus falava com ele, e ele ouvia os conselhos de Deus. Ele ouvia os conselhos de Deus. Porém, Balaque oferece quantia em dinheiro para ele, ou um valor monetário, algo para que ele viesse amaldiçoar o povo de Deus. Imagina, Balaão, um homem que estava no lugar, aleluia, na presença de Deus, agora amaldiçoar o povo de Israel. A primeira proposta de cara ele não aceitou. A Bíblia vai dizer isso lá em Números. Ele não aceita a primeira proposta, mas depois vem uma segunda proposta. E é assim que funciona. O adversário das nossas vidas, ele vai tentar de todas as formas para nos tirar do lugar aonde Deus nos projetou. Ei, Deus tem um projeto com a sua vida. Deus tem um projeto com a sua casa. Deus tem um projeto com a sua família. Não dê ouvidos aos falsos mestres, não dê ouvidos às setas do inimigo, para que ele possa te tirar do lugar. Não deixe o adversário lançar alguma seta de insatisfação na sua vida, que você venha concluir, aleluia, ou formar conceitos errados, porque você começa a perder a visão. Balaão, na segunda proposta, ele então aceita. A passagem vai dizer isso. Não vou detalhar aqui, mas os irmãos conhecem, alguns aqui, a maioria conhece a passagem bíblica. Ele vai aceitar, e quando ele vai, eu vou ser rápido aqui, quando ele vai em direção ao povo, para amaldiçoar o povo, o anjo do Senhor se coloca na frente. Ele estava montado na sua jumenta, e o anjo do Senhor se coloca na frente com uma espada desembainhada, para matar Balaão. Ei, não vai chegar lá e amaldiçoar o povo. E por 3 vezes, a jumenta para, porque ela veja o anjo do Senhor. Balaão, tomado pela insatisfação do lugar e da posição que ele estava, sendo corrompido pelas coisas deste mundo, ele não consegue ver o anjo, ele não consegue ver o agir de Deus, ele não consegue ver o mover de Deus para impedir a loucura que ele estava fazendo. Preste atenção no que eu estou falando aqui, irmãos. Ele não consegue ver o mover dos céus no momento que ele vai realizar a loucura. Porém, na terceira vez que o anjo se põe à frente da jumenta, Deus faz a jumenta falar com
Um animal falar com voz humana, porque o profeta estava cego espiritualmente. E então depois ele consegue enxergar. Ele consegue ver que ele ia fazer uma loucura se ele continuasse por aquele caminho. O Espírito Santo de Deus fala nessa noite aos nossos corações, e que esta palavra venha mover a nossa vida de uma forma que possamos estar firmados na palavra. Oh, louvado seja Deus. Depois da vírgula, no mesmo versículo 11, nós vamos ter aqui um outro personagem. E pereceram na contradição de Corá, ou Coré em algumas outras traduções. Se você abrir a Bíblia aí, você vai ver. Coré foi um homem que se colocou contra a escolha de Deus na vida de Moisés. Moisés era líder do povo. Moisés era um homem que estava ali direcionando o povo junto com Arão. E Coré ficou insatisfeito com a posição que ele estava. Ele era da tribo dos levitas, e ele tinha uma posição muito honrada, porque ele trabalhava também no templo. Ele também agia no templo, ele também podia fazer algo para Deus naquele lugar, mas algo entrou no seu coração. Uma insatisfação do lugar aonde Deus havia colocado ele. Ei, aleluia. Então ele bota no seu coração: ei, não, toda a congregação é santa. Ele falando: nós não precisamos de líder, nós não precisamos desta liderança. Nós mesmos podemos se achegar a Deus, e assim está feito. Ele colocou em dúvida a liderança de Moisés e de Arão, e não foi só ele, foi mais alguns juntamente com Coré, Datã e também Abirão, e mais 250 pessoas levantaram a congregação contra Moisés. Fizeram um desafio. Talvez você conheça a história, mas talvez você nunca ouviu falar. Deus se indignou com aquela atitude de Coré e da sua família. Tanto é que, resumindo aqui, no momento do desafio dos incensários que estavam ali, que eles haviam acendido incensário para clamar a Deus, quando eles chegam perto do tabernáculo, Deus abre a terra e engole toda a família de Coré e aqueles que também estavam com ele. Um homem que não levou a sério o conselho divino, um homem que não levou a sério a palavra de Deus, no que diz respeito à autoridade espiritual que Deus havia colocado sobre a liderança de Moisés, de Arão, que estava conduzindo o povo pelo deserto. E a terra engoliu eles. E os que ficaram foram queimados. Deus enviou fogo e queimou toda aquela gente. A Bíblia vai dizer que sobrou só os incensários. A Bíblia vai dizer que Moisés determina alguém para recolher os incensários que havia ficado naquela matança, para derreter e colocar como placa diante do altar de Deus no tabernáculo, para que quando o povo olhasse para aquela placa, todos lembrassem: ali foi alguém que ficou insatisfeito
com o seu lugar. Se não bastasse, meus amados irmãos, se não bastasse, depois que aquela gente morreu, o sentimento de insatisfação ainda continua na congregação de Israel. Tanto é que muitos se levantam e ainda acusam Moisés, dizendo que, olha, vocês mataram esse povo. Ainda acusa a liderança. Deus só chama Moisés e diz: espera, Moisés, que o meu julgamento será muito rápido. E naquele mesmo dia, mais de 14.000 pessoas morreram por uma praga que Deus havia enviado, naquele mesmo dia. E para confirmar que a liderança que Deus havia posto sobre Moisés, sobre Arão, Arão pega o incensário e ele vai no meio daqueles vivos e mortos que estavam ali, e intercede para que Deus pare com a praga, e aquelas pessoas que ainda estavam vivas, continuaram vivas, porque Deus ouviu a intercessão de Arão e cessou a praga. 14.000 pessoas mortas, por causa de um que ficou insatisfeito. Judas, ele escreve justamente nesta perspectiva de pessoas que tentam tirar a sua visão de um projeto que Deus já estabeleceu contigo, de um projeto que Deus já estabeleceu com a sua vida. E mostrando esses personagens, ou essas personagens que do versículo 11 aqui, ele vai nos dar um exemplo muito grande. Um exemplo do que não podemos praticar. Eu li o versículo 20. Eu li o versículo 20 aqui, porque essa aqui é uma palavra final, aonde Judas escreve. Quando eu li o versículo 20, parece que ele está conversando com duas classes de pessoas aqui. Parece que os que estão ouvindo ele, existem duas classes de pessoas. Existe a primeira classe, que nós falamos aqui, do versículo 11, eu poderia falar os outros versículos, mas nós íamos alongar muito a mensagem. E existia essa segunda classe, quando o versículo 20 vai dizer: mas vós, amados, e quando ele fala amados, ele vai demonstrar a importância que aquela comunidade cristã tinha. Quando ele fala vocês, meus amados, com toda aquela, trazendo ao coração dele toda aquela importância da congregação, vocês são importantes para Deus. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Tudo que nós aprendemos, e eu estava pensando, aí eu fiz um cálculo ali na calculadora, irmão Luizinho. Eu me perdi a conta do meu tempo que eu estou na igreja, que eu me converti, que eu aceitei a fé, que eu conheci Jesus, porque ele já me conhecia muito antes, né? Eu perdi a conta, daí eu fui ali na calculadora e fiz a conta. Há 28 anos atrás, o Senhor Jesus me encontrou. E a partir dali, eu comecei a andar com Ele e Ele comigo. Ele nunca me deixou, irmão. Ele nunca me deixou. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Talvez eu, pelas minhas atitudes, pelas minhas insatisfações,
demonstrei algo que não deveria ao meu Senhor. Nessa caminhada, nesse tempo de fé, talvez demonstrei a Ele algo que Ele não merecia, mas Ele nunca me deixou. Ele nunca me abandonou. Eu falo isso, irmão, porque a minha comunhão com Ele é estreita. E quando Ele fala edificando-vos a vós mesmos, são pilares que nós aprendemos lá do início da nossa fé, que eles não mudam, são fundamentos que não podem ser substituídos, não pode. Eles devem continuar firmes, e é eles que alicerçam a nossa confiança, a nossa fé. Estamos vivendo em uma época um pouco difícil, ou um tanto difícil, porque as vozes que estão aos ouvidos hoje são estas aqui, que tentam convencer você que você não está no lugar certo. Ei, o Deus que você serve não é o verdadeiro Deus. Essas vozes tentam colocar em dúvida a veracidade da palavra de Deus e dos ensinamentos que recebemos. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele move o meu coração e o seu coração. E a gente sempre fala isso, os pregadores, porque antes de a palavra falar contigo nesta noite, ela falou fortemente no meu coração. E pensa, irmão, no particular com Deus. Tanto é que eu perguntei para Deus: qual a palavra hoje, Senhor? Qual a palavra que eu vou ministrar domingo, que eu já sabia durante a semana que eu estaria aqui? Qual a palavra, Senhor? Teria tantas outras mensagens nesta noite para falar para você. Teria tantos outros temas e tantas coisas lindas e maravilhosas na Bíblia, mas Deus falou assim para mim: fala sobre Caim, fala sobre Balaão e sobre Corá. Exemplos de desobediência que levaram a uma decadência total diante de Deus. Senhor, eu questionei a Deus, e Deus falou mais uma vez: porque eu quero uma igreja pura, santa, irrepreensível, sem mancha, sem ruga e nem coisa semelhante. E como somos movidos pelo Espírito Santo, nós ministramos essa palavra, e nós devemos nos edificar a nós mesmos sobre aquilo que nós já aprendemos. Conservai, versículo 21, a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quantos esperam a vida eterna aqui, irmão? É pela misericórdia, é pela graça, é o Senhor quem age no nosso coração. E outra coisa, o versículo 24, para nós encerrarmos esta mensagem: ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Vai existir vozes, vai existir setas, vai existir os embates e os desafios da carreira cristã, mas existe um Deus que Ele é poderoso para nos guardar, aleluia, de tropeçar, de ouvir, de ser influenciado pelas vozes deste mundo, aleluia, e vai fazer com que você permaneça irrepreensível diante dEle. Aleluia. Aí nós ficamos em pé agora. Pode ficar em pé, igreja. Nós vamos encerrar aqui. Ficamos em pé.
citando o versículo 25. Ao único Deus, Salvador nosso, oh aleluia, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, seja a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Ele tem domínio, Ele tem poder, aleluia, para guardar a sua vida, para guardar a sua alma. Ei, Jesus Cristo, quando Judas vai escrever, aleluia, ele logo ia falar sobre a salvação, logo ele ia falar sobre Jesus, aleluia, mas ele fala sobre aqueles que já estavam firmados. Ei, Jesus Cristo, aleluia, se entregou por mim e por você, para que nós possamos reter firmemente esta confiança. Ele é poderoso para guardar você. E eu quero orar nesta noite. Quero orar pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Tem ataques que estão vindo em direção à sua casa. Quando eu falo em a casa, eu falo no lar. Falo na família. Talvez ataques individuais, porque essa é uma batalha da fé. Ei, você não pode se mover do seu lugar. No momento da dúvida, no momento do desespero, aleluia, não tome atitude precipitada. Espere em Deus.